Fala pessoal, tudo bem? Oiê! No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um pouco da nossa trajetória desde o Brasil até chegar aqui no Canadá. A gente vai explicar também o que a gente tá fazendo aqui, o que cada um tá estudando, os dois estão estudando. Vamos responder tudo isso agora nesse vídeo. Então tá, a gente vai começar com uma timeline, desde quando a gente decidiu vir pro Canadá, ou que a gente achou que ia vir pro Canadá, até o momento que a gente realmente tirou as coisas do sonho, começou a botar no papel e começou a fazer acontecer. Não lembro quando exatamente, mas a gente tá junto desde 2021, talvez em 2021 mesmo, 2022, a gente começou a comentar de ter a vontade de morar fora do Brasil. Tanto eu quanto a Ana, a gente tinha essa vontade. Eu acho que eu comecei a pensar no assunto também, porque eu tava chegando no fim da minha graduação de administração. Eu não tinha me identificado com o curso, eu até tive algumas experiências de trabalho na área, mas eu não estava me identificando, sabia que não era uma coisa que eu queria seguir carreira nessa área. Comecei a já pesquisar, assim, opções, o que eu poderia fazer, e daí começou a vir também essa vontade que o Pedro sempre teve de morar fora. Eu falei assim, também gostaria de ter essa experiência, então foi aí que a gente começou a pensar no assunto. Eu acho que foi fim de 2022 até. Foi. Uhum. Que a gente começou a comentar sobre isso e a gente acabou descobrindo o Canadá. Porque a nossa ideia inicial era tentar ir para os Estados Unidos. Então a gente fez toda a nossa pesquisa pensando em ir para os Estados Unidos, mas aí a gente viu a dificuldade que era, primeiro, para conseguir o visto lá, para estudo, tudo, o valor que era para estudar nos Estados Unidos, que a gente via a opção de ir estudando como uma opção mais viável. Só que nos Estados Unidos também um ponto muito importante é que quando você está estudando você não pode trabalhar. Isso. E isso pesou também bastante, assim. Fora que o dólar americano, ele é bem mais caro do que o dólar canadense. E daí, na pesquisa para os Estados Unidos, a gente viu que estava inviável. A gente começou a olhar ao redor. A gente começou a ver, pensamos as questões na Europa, a gente pensou até em tentar fazer uma cidadania europeia para ir para um país da Europa. Mas daí a gente conversou entre a gente e falou, não é muito bem o que a gente estava querendo. A gente cogitou por um segundo, assim, ir lá para, Austrália, Nova Zelândia, mas a gente achou que também não era muito nosso estilo. Daí a gente começou a ver outras opções. Daí a gente acabou caindo no Canadá. Foi você que trouxe a ideia do Canadá, eu acho, por conta da Ana, né? Sim. Que a Ana tem uma amiga que também se chama Ana, que já morava aqui, e que daí ela falou, por que não o Canadá? Vamos pesquisar sobre. Daí a gente começou a pesquisar tudo sobre o Canadá e gostamos, assim, a gente resolveu que realmente a gente queria se mudar pra cá. Eu acho que teve vários fatores, enquanto a gente estava pesquisando no Canadá, que ajudaram na nossa tomada de decisão, né? Então, pelo fato de ser um pouco mais em conta do que estudar nos Estados Unidos, poder trabalhar, mesmo que part-time, enquanto você está estudando, pra a gente conseguir se manter aqui. E outro fator também é a saúde, né? A saúde ser pública. Nos Estados Unidos é muito caro, então qualquer intercorrência que você tem é um dinheirão que você gasta, então... E eu acho que teve mais um fator ainda, que é a possibilidade que o Canadá dá, que é a oportunidade de, além do estudo, poder ficar depois mais um tempo trabalhando, e tem todo um programa de imigração que, não vou dizer que é fácil, mas é muito mais viável de conseguir migrar para o Canadá, caso goste, do que em vários outros países, né? Então, foi um fator também que foi bem decisivo pra gente, porque abrir mão de tudo que a gente tinha no Brasil, não que fosse muita coisa, mas sair de um país, ir para uma zona de desconforto, vir para cá, para sei lá, só estudar e depois voltar, não era a nossa ideia, voltar logo, assim, me formei, sou obrigado a voltar porque eu não tenho a opção de ficar aqui, isso aí não era uma ideia nossa. Nossa ideia é, se a gente for para um país, gostar desse país, por que não continuar lá, trabalhar lá por um tempo e tudo mais? E o Canadá traz essa possibilidade. Então a gente acabou escolhendo o Canadá também por causa disso. Mas assim, como um processo para vir aqui pro Canadá, ou para qualquer outro país também, mas a gente tá falando da nossa experiência, é um processo bem minucioso, assim, dá pra dizer, né? Porque é muita coisa que precisa ser feita e não pode fazer nada errado também, né? Eu acho que a palavra não seria tem que, né? Então, tem muita gente que se joga do tipo, Sim. Vou correr aqui, aplicar pro visto, faculdade, não sei o que, já vou. A gente pesquisou muito. Resumindo, a gente pesquisou muito sobre tudo, porque a gente sabia que estava se mudando para um outro país. Então, por si só, já é tudo muito novo, muito desafiador. A gente queria estar se sentindo preparado no que a gente pode se preparar. Porque tem muita coisa que também é imprevisto, né? Não dá pra se preparar pra tudo. Que vai ser os perrengues que, assim, já é da vida de imigrante, né? Mas o que a gente podia ter conhecimento, podia ter controle, a gente queria estar preparado. Então, foi um processo até
longuinho, eu diria, né? Uhum. Mas eu gostei muito da forma que a gente fez o nosso Plano Canadá. Sim. Também teve um outro ponto que o processo foi mais longo, pra questão de a gente ter mais tempo também pra conseguir um dinheiro pra trazer pra cá também. Eu Sim, com sou certeza. formado em engenharia elétrica lá no Brasil. Eu trabalhava numa empresa relativamente grande, uma multinacional. Eu não era engenheiro, mas a empresa era dessa parte de geração de energia. Era confortável eu ficar lá e continuar lá, fazer carreira lá na empresa, se eu tivesse essa vontade. Mas assim, nunca foi Acho que a gente uma pode- vontade, tipo... Acho que a gente pode falar um pouco do nosso, o que a gente tá fazendo no Brasil, de onde que a gente saiu, É. né? Então, você já tá falando sua parte. Isso. Assim, talvez já tenha sido algum dia, mas no momento não era minha vontade de ficar numa empresa pra sempre, assim, fazer uma carreira de ficar 30 anos numa empresa. Mas tipo, eu nunca me senti muito... Assim, eu não sei se eu seria uma pessoa muito feliz se eu ficasse pra sempre no mesmo lugar, entendeu? Então, eu sempre quis explorar um novo país, pode ser que a experiência que acabe que depois de, sei lá, 2 anos a gente não goste tanto, mas eu nunca ia me sentir 100% realizado, eu sempre ia ficar com aquela frustração interna de tipo, pô, queria ter ido, mas não fui. Então, foi esse um dos motivos maiores, assim, que motivou a vir pra cá, sabe? Porque eu gostava bastante do meu trabalho, eu gostava da empresa, eu gostava de tudo, só que eu não me via lá por muito tempo e eu sempre tive essa vontade dentro de mim de explorar um outro país e tudo. Mas acaba que a experiência que a gente adquire no Brasil, ela é muito útil aqui, que a gente vai chegar lá mais pra frente. Eu acho que tanto eu quanto o Pedro, a gente tava num momento da nossa vida meio óbvio, que não é, que eu vou dizer agora assim, não é regra, não é limite, assim. Mas a gente sabe que quanto mais velho e quanto mais raízes você vai criando no lugar, mais difícil é pra você se mudar pra um outro país. Então, começa a construir carreira, tá bem consolidado na área, começa, sei lá, ir atrás de ver um apartamento, ter o seu próprio canto, depois mais pra frente tem filho. Então, óbvio que vai dificultando você ter essa experiência e as responsabilidades são muito maiores também. Então, a gente tava num momento que o Pedro tava no começo de uma carreira numa empresa muito boa, já tinha se formado em engenharia, eu tava me formando em administração. Então, a gente tava bem numa fase que a gente já ia ter, de qualquer forma, virar a página para outras coisas acontecerem, né? Então, a gente tava num momento de mudança e a gente ia ter que ir para algum lugar. Então, acho que foi um momento muito estratégico da gente criar esse plano. Eu me formei, então, no final do ano passado, mas a minha formatura foi em 2024 mesmo, em administração. Eu estava trabalhando na área, a minha família são empresários, né? Eles têm um negócio. Eu estava trabalhando com eles, assistente administrativa, mas eu já não gostava, não queria seguir. Mas eu acho que tanto eu quanto ele, a gente estava muito confortável, né? Então, se a gente quisesse continuar, a gente tinha campo para, né? Uhum. Então, a gente estava, assim, se encaminhando muito bem ali no Brasil, né? Mas eu, falando por mim, não estava feliz na administração. Eu optei por concluir o curso, porque eu já estava no final, enfim, queria fechar essa etapa da minha vida e eu acho que sim, é muito importante, assim, a administração você pode usar para várias áreas da vida, né? Então não foi jogado no lixo. Eu sou muito grata por ter feito, por ter concluído e independente da área que eu segui depois, eu sei que os ensinamentos que eu tive, eu vou poder aplicar, independente da área, né? Mas a questão que você falou de... Tipo, era um momento ideal, assim, pra gente. A gente agora tá com 25 anos, quando a gente começou a planejar o Canadá, a gente tava com... 23, né? Eu não sei se a gente tá... Quando a gente planejou vir pra morar fora, a gente tava com 23 ainda. Daí, quando a gente tirou do papel, assim, a gente já tava com 24. Mas é uma idade, assim, que a gente até falava assim, se tudo der errado, a gente vai pro Canadá e se quiser voltar em 2 anos, 1 ano, que seja, a gente volta com uma experiência internacional e... Que só tem a agregar, né? Com 26 anos de idade, 27 no máximo, tipo, a gente vai estar bem novo ainda e vai estar com uma experiência internacional. Então, o ônus de vir pra cá não era ruim, assim, tipo, a gente não tinha muito a perder, né? A gente tava no início de carreira no Brasil, que ela falou, é muito mais difícil se eu já tivesse um cargo maior, ou ela já tivesse um cargo maior, ou a gente já tivesse nosso apartamento, nossa casa, tivesse planejando ter filho, já é uma experiência muito mais difícil de tomar essa decisão do que vir agora a gente bem novo, sem filhos. É uma experiência totalmente diferente, assim. Tudo isso, até com a possibilidade do tipo, a gente não gostou, vamos voltar. Eu acho
que isso influenciou também muito na decisão dos dois irem estudar. Então, é um pouco puxado financeiramente, óbvio. Não é o comum, não é o padrão. Antigamente, porque agora tá mudando muitas regras e eu acho que aquele esquema de, são casados, um vai pra estudar, o outro vai trabalhar, não é mais tão assim, simples. Não é mais tão simples. Então eu acho que vai começar a ser um novo normal, né? Dos dois irem estudando. Mas eu acho que vai ser importante pra gente os dois terem a experiência de estudar aqui. Tanto pra construir uma rotina, cada um tem os seus compromissos, tem os seus grupos. Eu acho que tudo isso vai ser muito importante pra gente. E a gente conclui o curso aqui, não gostou, não se identificou, ou mesmo assim prefere o Brasil. Independente do motivo, voltar e os dois terem um certificado, um diploma, realmente é muito importante, né? Como a gente falou, né? Muitas decisões, muita coisa influencia. E a gente sabe que, tipo, um processo de mudança de país tem muito detalhe, muita coisa que até chega a ser umas burocracias, assim, que a gente não pode errar, né? Claro, dá pra fazer tudo sozinho. Não tem problema nenhum, quem quer fazer tudo sozinho. Mas a gente contratou uma consultoria, primeiro era educacional, e depois a gente gostou e continuou com eles para fazer a consultoria para aplicação de visto, que foi a SP Intercâmbio, eles são parceiros aqui do nosso canal. O link para falar com eles está na descrição do vídeo, que tem um nosso link lá com todos os nossos parceiros. A primeira etapa começou em junho de 2023 com a consultoria de visto e auxílio na parte de estudo. Isso. Daí nessa consultoria a gente começou a ver qual prova de inglês a gente precisava, quais são os cursos que mais se adequavam com o nosso perfil, qual que ia ser a nossa estratégia, se a nossa estratégia ia ser... Na época a gente não era casado ainda, agora a gente é. Mas na época era, vai um trabalhando e o outro estudando. É isso? Vai um estudando e o outro com visto de trabalho. Se for isso, vocês vão ter que casar antes de ir. Qual que ia ser a nossa estratégia? Tem várias estratégias diferentes. E qual que era o nosso plano com o Canadá? Se era só vir pra cá estudar e voltar? Se era vir pra cá estudar, ter uma oportunidade de ficar trabalhando depois? Eu acho que grande parte da decisão também foi a questão de que eu já tinha plena certeza de que eu não tava vindo aqui pra fazer uma pós ou fazer, sei lá, alguma coisa relacionada à administração. Eu sabia que eu ia mudar de carreira e eu fiz, inclusive, a minha mãe que me incentivou, inclusive, a fazer todo um trabalho. Porque, assim, quando eu me formei no ensino médio, muita gente tem muito claro o que quer fazer da vida. Eu quero ser médico, eu quero ser psicóloga, eu quero ser engenheiro. Enfim, eu não tinha isso. Eu tava sem saber o que eu queria fazer. E por, assim, exemplo, em casa, meus pais, os dois, fizeram administração. E eu achei que, mesmo se eu fosse mudar de carreira depois, a administração é aquilo que eu tava falando. Serve pra muita coisa, é um conhecimento bom de se ter. Então eu falei, não, vou fazer administração lá no começo. Mas, quando eu decidi mudar de carreira, eu continuava com o mesmo problema. Porque eu sabia que eu não estava feliz em administração, mas eu também não sabia o que eu queria fazer. Então eu tava meio perdida. Daí eu fiz esse projeto. Eu não sei se ela é, tipo, psicopedagoga. Eu não sei direito a moça que eu fiz esse trabalho, o que ela é. Mas foi muito interessante. Como se fosse uma orientação profissional, alguma coisa desse... voltado a isso, assim, né? Pra meio que entender o que quer da carreira. Ela faz, obviamente, bastante esse trabalho com o pessoal que tá se formando no ensino médio, que vai escolher o vestibular que vai fazer, né? E como eu tava indo fazer um outro curso, era onde eu tava também nesse momento. A gente chegou à conclusão, eu cheguei à conclusão no caso, né? Que eu queria muito trabalhar com a parte de entretenimento, com filme, série, nessa área. E foi aí que a Fernanda, que é da SP Intercâmbio, entrou auxiliando a gente com as opções de faculdade, né? Universidade, college, o que tem de opção. Tem questão burocrática do tipo, isso aqui é um college privado, isso aqui é um college público. Pra nossa estratégia, o que vai ser mais interessante. Então aí que a gente começou a pesquisar as possibilidades. Então, adiantando em questão do que eu estou estudando aqui, eu escolhi fazer um programa de 1 ano na KPU, que é Foundation in Entertainment Arts, que é justamente um overview de algumas possibilidades que você pode trabalhar na indústria do entretenimento. Ele aborda um pouco de VFX, efeitos especiais e tudo mais, animação 3D, jogos, então criação de jogos e tudo mais. Enfim, tem algumas possibilidades, né? E ele engloba isso num programa de 1 ano que você vai circular por essas áreas para ver o que se identifica mais, né? Então, quando eu tava mudando de carreira, eu não sabia se eu ia gostar da parte pós-produção, né? Que seria, tipo, efeitos visuais e tudo mais. Eu já sabia que eu não fui muito voltada para animação 3D, desenho, essas coisas. Eu fui mais
pensando nisso, ou se eu ia gostar de trabalhar em set de filmagem, na produção mesmo dos filmes e séries. E Vancouver também foi uma escolha porque aqui é muito forte essa área, né? Então tem muito filme que é gravado aqui, então por isso que eu me identifiquei tanto com a cidade também. Então, explicando o que eu vim fazer aqui também. Mas pode continuar. Então, daí voltando ali, né, nessa parte com a Fernanda, da SP Intercâmbio, a gente fez esse trabalho de descobrir qual que é a faculdade que a gente ia vir fazer, qual curso cada um ia fazer. A gente tomou a decisão dos dois virem estudando. Por tudo isso que a gente explicou, dos dois, se caso não gostar, os dois voltam com um certificado, com um diploma aqui canadense. Vamos viver essa experiência internacional, né? Então, no início, eu tinha optado por fazer um curso, uma pós em gestão de projetos. Não sei nem se era uma pós, era um curso de gestão de projetos, que era num college privado. Eu ia ter 1 ano de aula e depois 1 ano fazendo co-op, que é como se fosse um estágio. E eu tinha até me inscrevi nesse curso, tudo. Paguei lá a taxa de aplicação, paguei lá a taxa de confirmação que eu ia fazer. Mas daí o tempo foi passando, a gente foi se falando, mas é isso mesmo? Daí no fim não era isso mesmo. Daí no fim eu acabei trocando de curso e agora... Essa parte fica um pouco confusa, porque vem uma parte muito burocrática de estratégia mesmo. Que depois a gente até pode entrar um pouco nessa temática, assim, né? Ou talvez fazer um vídeo mais pra frente só sobre estratégias, não sei. Teve perguntas assim, o que vocês planejaram, o que vocês estão pensando pra conseguir o PR, não sei o que, não sei o que. Sim, a gente dá uma pincelada aqui nesse vídeo. Sim. E se vocês quiserem, mandem no comentário aí, manda no Instagram que a gente mas só pra não ficar muito vago, né? Um dos pontos principais e estratégicos de você fazer um college público e não privado é porque você tem acesso depois ao PGWP, né? Isso. Que você pode ficar um período específico, dependendo da duração do seu curso, trabalhando aqui, né? Depois que acabar o seu curso. E o Pedro fazendo o college privado, ele não ia ter acesso a isso, tá? Então, Sim. Foi um dos motivos também estratégicos pelo qual ele mudou depois. Sim. E também, eu não sei se eu tava muito na pegada de vir fazer um curso de 1 ano só sobre gestão de projetos. Então, depois, conversando tudo, falando com a Fernanda também, a gente mudou a estratégia. A estratégia não, a gente mudou a minha opção. E eu também tô estudando na KPU, só que o da Ana é em Richmond, o meu é em Surrey. Extremos aqui, se olhar no mapa. Esse pequeno contratempo. E eu tô fazendo uma pós em Technical Management. O meu curso é de 2 anos e dentro de uma das matérias que eu tô tendo nesse semestre agora é gestão de projetos, mas é uma matéria de não sei quantas eu vou ter, não sei, umas 15 matérias eu vou ter no total e uma das matérias é gestão de projetos, mas não é um curso inteiro de 1 ano só falando isso. Essa foi a nossa estratégia. Decidindo a faculdade, decidindo o curso, uma coisa específica é você ver o que a faculdade pede de pré-requisito. Daí a gente entrou na outra etapa, que é ir atrás dos pré-requisitos, né? Que é prova de inglês. Cada faculdade aceita uma prova diferente. A prova mais tranquila de se fazer é o Duolingo English Test. Dá pra fazer em casa, no computador, baixa o aplicativo. Mais recomendada se tivesse opção. Também tem a opção de fazer o CELPIP, IELTS. Tem mais uma prova, mas tem essas opções geralmente. TOEFL, isso. Essas são as opções geralmente. Tem que ver qual que o college ou universidade que tá aplicando aceita. E tem que ver qual que é a nota que eles pedem. E todo e qualquer college ou universidade vai pedir documento traduzido. Aqui se fala inglês, aqui em Vancouver, então tudo é traduzido por inglês. No meu caso, eu já estava formado na UFSC, então tive que traduzir meu diploma da universidade. No caso seu é uma pós, né? Então... o meu, por ser uma pós, também precisei disso. É obrigatório. Traduzir histórico escolar, a gente teve que traduzir alguns documentos pessoais também, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente tudo que teve que traduzir, mas tá aqui em julho de 2023, a gente fez a prova de inglês e traduções de documentos. Antes de aplicar em si pra faculdade, pra KPU, a gente já fez isso, já deixou os documentos traduzidos, já fez a prova de inglês, porque quando abre a aplicação, você já tem que ter tudo na mão, pronto para aplicar, enviar tudo para eles e ficar no aguardo da resposta deles se você foi aceito ou não. No caso também, a gente ficou com tudo pronto e esperando abrir, porque a gente queria começar em setembro de 2024. Isso. Então a gente tá fazendo isso tudo ali em julho de 2023. Então a gente teve que esperar realmente abrir as aplicações pra quando a gente queria entrar, né? Geralmente abre 1 ano antes. Não chega a 1 ano, né? Dá 11 meses. Pra gente começar agora em setembro de 2024,
a gente abriu a aplicação e a gente aplicou em outubro de 2023. Então, basicamente um ano antes, vai arredondando. Abre a aplicação, não quer dizer que em outubro mesmo já ia encerrar todas as vagas, mas quanto antes aplica, mais chance deles aceitarem e mais chance de ainda ter vaga para vocês conseguirem vir. E daí, em novembro, a gente aplicou em outubro, em novembro a gente foi aceito. Daí a gente teve que pagar uma taxa lá de confirmação que a gente realmente ia vir aqui fazer a faculdade. Então a gente pagou essa taxa em novembro. A gente precisava pagar isso para poder aplicar pro visto. Porque a gente pagava isso, eles confirmavam que a gente ia vir para cá mesmo e eles mandavam um documento comprovando, ó, eles vêm. A nossa LOA, não é? Eles mandavam a nossa carta de aceitação lá, que é a LOA. E aí eles mandaram isso pra gente e com essa LOA a gente pode aplicar pro visto, solicitando um visto de estudos para poder vir estudar. Então a gente recebeu nossa LOA em dezembro, talvez, a gente pagou em novembro. Em dezembro de 2023 a gente recebeu a LOA. Pelo que eu me lembro, a gente aplicou pro... Final de 2023. A gente aplicou pro visto no final de 2023. E, assim, a gente contando aqui, parece tudo muito tranquilo. Mas o que acontece é que começaram a sair várias atualizações sobre o processo de estudar e migrar para o Canadá, né? Mas eles estão, sim, fazendo um projeto para reduzir a quantidade de imigrante, de pessoa que vem estudar aqui. Então tá ficando cada vez um pouco mais difícil, né? Tendo alguns pontinhos aí. E eu lembro que a Fernanda correu, foi uma loucura para fazer a nossa aplicação ainda em 2023. Foi ali quase pertinho do Natal, né? Foi. Porque a partir de 2024 ia mudar algumas coisas na aplicação. Eu lembro que ia aumentar a quantidade de comprovação financeira que você tinha que fazer. Em janeiro aumentava. Eu acho que quando a gente aplicou, a gente tinha que comprovar em conta, parado durante 3 meses, o primeiro ano da faculdade que a gente estava vindo fazer e mais $10 mil por pessoa, porque a gente aplicou separado, cada um tem o seu próprio visto de estudos. Então essa era a comprovação até dezembro do ano passado. Em janeiro desse ano mudou e esses 10 mil virou 20 mil e pouco. Então era tipo coisa de 40 mil reais de diferença que tinha que ter parado na conta há 3 meses, para cada um, né? Então a gente correu muito para conseguir aplicar em dezembro do ano passado. Exato. E ao longo do nosso processo, teve sim vários sustos que a gente passou, uns perrenguinhos, assim. Por exemplo, teve um pessoal que tava nesse esquema de um vem estudando, o outro vem trabalhando. Eu lembro que eles mudaram umas coisas, assim, e a gente só ficou bem tranquilo porque os dois estavam vindo estudar, então pra gente não ia mudar nada. Sim. Mas enfim, foram mudando várias coisas, então foi um processo bem conturbado, assim, eu digo, tipo... A gente tava bem ansioso, né? Mas enfim, a gente aplicou pro visto no final de 2023, ali perto do Natal. E aí, pra aplicar pro visto, a gente teve que levar foto 3x4, fazer um exame médico, fazer raio-x, exame de sangue. Teve que fazer várias coisinhas, assim. Traduzir mais documentos pro visto, porque todas as comprovações financeiras, a gente teve que traduzir tudo isso e mandar traduzido pro visto. Nossa, a gente teve que ir pra São Imposto Paulo. de renda, a gente teve que traduzir todas essas coisas. Teve que ir pra São Paulo em janeiro, a gente foi pra São Paulo pra fazer a biometria. A gente fez lá a biometria e o que mais? Assinou alguma coisa lá em São Paulo. Ai, nem lembro. Daí a gente voltou pra Floripa, a gente tava morando em Florianópolis. Eu sou de lá, ela é de São Paulo. Em março, o nosso visto foi aprovado. Ou seja, em janeiro a gente fez tudo. Em março, nosso visto foi aprovado e dia 21 de março daqui, a gente teve que enviar o passaporte pra carimbar o visto. Então o nosso passaporte tava com a gente o tempo todo. Quando aprovaram o visto, a gente enviou o nosso passaporte pra São Paulo. Eles carimbam o visto e devolvem o passaporte pra gente. Carimbo não, eles colam eles colam lá o selo do visto. Então... Nossa, e assim, uma parte tensa também é que eram 2 aplicações completamente separadas, não tinha ligação nenhuma entre as duas. Então, a gente tava sempre na expectativa, tipo, meu Deus, imagina se um é aprovado, o outro é negado, então tava... O seu saiu um dia antes que o meu, né? O meu saiu um dia antes que o dele, daí a gente ficou super feliz, não sei o quê, mas ainda, tipo, meio que assim, segurando a felicidade, porque tinha que sair o dele ainda, mas graças a Deus, no dia seguinte saiu dele, então... Sim, deu tudo certo. Daí depois que saiu, a gente enviou o passaporte, recebeu de volta, isso em março de 2024, desse ano agora. Em abril, metade de abril, a gente falou, tá, agora a gente já tem nosso visto, já tem uma faculdade. E a gente tava ansioso, né? Tava uma ansiedade que só. A gente falou... contratou a empresa de moradia, tipo... em abril, pra chegar em agosto. 4 meses de antecedência. É bastante?
bastante. Eu acho que não precisava tudo isso. Mas Mas a gente tava foi bom, a ansioso. gente tava bem ansioso. Então a gente, em abril, contratou a For Your Housing. O contato deles também tá aqui embaixo, também recomendamos. Fomos super bem atendidos, ajudaram a gente bastante. E assim, vale muito a pena vir e chegar aqui e já ir direto pro apartamento ou casa, onde quer que seja que vai morar. Em vez de ficar gastando com hotel, com Airbnb, qualquer outra coisa. Vale a pena já vir e já ficar no seu canto, assim, né? Chegar e ter aquela sensação, pô, essa é a minha casa agora. Então a gente fez muita pesquisa de apartamento, fez muita pesquisa de tudo, na verdade. E eles ajudaram bastante na questão de... Eles vieram aqui, fizeram a visita nesse apartamento, fizeram em mais um também, né? Não, visita eu acho que foi só nesse. Foi só nesse. Mas eles entraram em contato com vários outros também, que a gente montou nossa lista lá de quais que a gente gostou. E no fim, esse foi o que a gente mais gostou desde o início, principalmente o prédio aqui que a gente mora, não essa unidade em específica, mas as plantas são muito parecidas do prédio. Mas desde o início a gente gostou da localização desse apartamento e ele era tipo, nem 10 minutos pra mim caminhando até o meu metrô, nem 10 minutos pra Ana. Então é perfeito, assim, a gente pega metrôs diferentes e a gente tá no meio dos 2 metrôs. Então pra gente é o melhor lugar possível. Então a gente fez tudo isso com a For Your Housing e eles ajudaram a gente bastante assim nesse processo, recomendamos bastante. Em abril de 2024 a gente fechou o contrato com eles, né? Mas a busca pelo apartamento começou mais pra frente, eu acho que foi em final de junho, começo de julho. Eu acho que eles pediam, tipo, de 30 a 40 dias antes de você chegar, que começa a fazer a busca do apartamento. Mas a gente, desde abril, tava buscando, entendeu? Daí a gente falava, Daí meu Deus, a gente muito, gostava muito de alguns, daí falava, nossa, mas em agosto não vai mais estar disponível esse. Desde ficar atualizando, tipo, pra ver. 2 ansiosos. Sim. Foi um período mais... De maior ansiedade. ansiedade. Porque, tipo, já tinha tudo, já tinha o visto, já tava certo que a gente vinha. Sim, é esperar Daí a gente começou a ver o apartamento. E também em abril de 2024 a gente comprou nossas passagens, dia 22 de abril. Compramos uma passagem aérea, compramos um chip de celular da Olafly, também parceiros aqui do canal. A gente pegou um chip virtual para cada um de 5 dias. Muito bom. Porque daí quando a gente chegou aqui, pisou no aeroporto, internet funcionando. A gente ficou 5 dias com a nossa... Muito boa a internet, muito rápida e ilimitada. Então a gente não tinha nem vergonha, a gente passava na rua, ficava filmando tudo, ficava mandando pra família. Foi ótimo. Então recomendamos super. Olafly, também tá o link ali. É um link só, vai ter todos os parceiros lá listados, só clicar em cima de cada um, vocês vão ter acesso a tudo. E também alugamos nosso carro já em abril, a gente alugou o carro para 3 dias aqui na chegada. É uma coisa que a gente recomenda muito, quem tiver essa oportunidade, quando chegar, aluga um carro. A gente alugou pelo Turo, mas dá para alugar por alguma locadora, por qualquer outro meio. Isso e foi assim, muito foi bom. sensacional. Mesmo a gente tendo problema com as nossas malas, a gente acabou chegando com uma mala despachada e 2 de mão só. O resto das malas vieram depois, vocês já viram aí no canal. Mas foi muito bom, assim, porque a gente chegou, daí o moço lá da Turo do carro já tava lá no aeroporto esperando a gente já entrou no carro, já pegou o carro, e daí a gente conseguiu vir pra casa tranquilo, trazer as malas no carro. Mas acho que o que valeu mesmo, a gente, assim, pra ir foi nos questão mercados, fazer as primeiras compras. Fazer as primeiras compras da casa. Ainda bem que, assim, a cozinha vem pronta, né? Então você não tem que se preocupar com eletrodoméstico. Mas, assim, panela, air fryer, blá, 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 blá. Tudo você isso. tem que comprar. E são Tudo coisas isso. pesadas, não sei o quê. A TV. Então, TV, meu Deus, né? Eu sei que a mesa, as cadeiras, o sofá e o rack da TV, a gente mandou entregar aqui, eles entregaram no apartamento. Mas o resto a gente trouxe pra cá. E o colchão já tinha sido entregue também, com a For Your Housing. Eles têm esse serviço que eles recebem compras. Então, antes de vir pra cá, a gente comprou nosso colchão. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já tinha o colchão aberto. O colchão aqui vem a vácuo e ele precisa de 24 horas pra ele tomar a forma dele. A Nádia veio aqui, já deixou aberto o colchão pra gente. Quando a gente chegou, já tava no formato ideal. Em abril a gente fez tudo isso. Em julho a gente pagou o resto da faculdade, porque antes de cursar o semestre, tem que estar todo pago o primeiro semestre, né? Então a gente pagou em julho o restante que faltava do primeiro semestre, tanto do meu curso quanto do da Ana. E a gente, em julho, também conseguiu alugar nosso apartamento. E o mais importante, que ele está esquecendo, em julho a gente casou. Não tô esquecendo. Isso aqui é o plano do Canadá. Em julho foi nosso casamento também, dia 20. E dia 20 de agosto a gente chegou aqui. A ansiedade que a gente não estava nesses últimos meses no Brasil. A gente tinha o nosso casamento, que foi em julho, que foi muito especial, foi muito legal. Mas que dá super ansiedade, um monte de coisa pra resolver. E a gente se mudou em agosto, né? Em julho teve casamento, a gente finalizou também as últimas pendências, né? Fizemos as malas. Fizemos as malas.
Dia 19 de agosto a gente saiu do Brasil. Dia 19 a gente saiu do Brasil. E chegamos aqui dia 20 de E agosto. chegamos dia 20 de agosto. E amanhã fazem 2 meses que estamos aqui. Morando no Canadá. Então, eu acho que a gente não é muito bom de fazer uma síntese, né? A gente é meio... É prolixo que fala? Eu não sei como é que fala, acho mas que é a gente não consegue falar rápido, assim. Tipo, a gente... enrola muito. Não sei se tá meio confuso o vídeo. Se tiver confuso, ficou alguma dúvida, coloca no comentário, daí a gente explica melhor alguma coisa que ficou meio confusa, não sei. Mas eu acho que a gente, além de fazer o passo a passo aqui, nossa timeline, a gente também explicou um pouco do que a gente tava fazendo aqui. Eu acho que tava faltando no canal, porque vocês não faziam ideia do que a gente tá fazendo aqui, Sim. que cursos, os dois Sim. estão estudando, estão trabalhando, o que tava acontecendo. Só pra resumir e fazer uma síntese, sim, os dois estão estudando aqui. E quem estuda, como a gente estuda em universidade pública, cada um pode trabalhar 20 horas por semana. Pode trabalhar part-time só. E nas férias, pode trabalhar full-time, que daí é ilimitado, quantas horas conseguir. Sim. Então o Pedro veio fazer uma pós em... Gestão técnica, Technical Management. Eu vim fazer um curso, o meu é um certificado, porque é 1 ano só, então é bem intensivão. São 3 termos. Direto, né? Direto. Só tem pausa de 2 semanas no Natal, depois vai ter uma pausa de 2 semanas lá em maio, talvez. Não sei. Mas um intensivão na área de entretenimento. E é isso. A gente veio pra cá em busca de mudança de carreira. Qualidade de vida. O meu caso foi pra aprimorar um pouco meus conhecimentos também. E mudança de vida. A gente veio atrás de mais qualidade de vida, de ter a experiência de viver num país desenvolvido. E 2 meses até agora, nada a reclamar, né? Estamos adorando aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo, faz tudo que puderem, tudo que é de graça aí ajuda a gente também. É isso, até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem a gente. Tchau, tchau. Tchau!